Olá, gata garota, menina, mulher. Esse é o Chá de Canela, tua roda de amigas em formatos de videocast. Eu sou Ana Carolina Matos. E eu sou Bruna Lima. Puxa a tua cadeira, pega a tua xícara de chá e vem conversar com a gente. Bom, hoje o assunto está daquele jeito, né, Bruna? Como sempre. A gente vai falar de um tema super importante, super complexo também, que é o uso dos pronomes neutros, né? O ele, o dele, o todes, o ele. E claro, a gente não tem essa propriedade para comentar sozinha desse assunto, então a gente trouxe aqui uma referência, né? Uma professora da língua portuguesa, a Lília Mello. Obrigada, Lília, pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço imensamente ao convite. A todas, a todos e a todes, porque é uma temática muito relevante e necessária de se refletir. Então, qualquer veículo de comunicação que esteja tratando essa temática já é bastante válido no momento. Obrigada, Lília. É isso mesmo. Por ser novo, a gente quer aqui dividir esse conhecimento. Né, pra nossa roda. E pra gente começar, eu queria que tu contextualizasse, né? Explicasse um pouquinho pra gente o que é o pronome neutro, né? Por que ele surgiu, como é que ele é usado, o que é isso? Então, antes de começar de fato com a temática, eu gostaria de fazer uma audiodescrição. Eu sou uma mulher afro-indígena, de cabelos longos, lisos e pretos. Estou com os brincos de penas indígenas, né, numa proposta indígena vermelho e verde. Um macacão branco com uma proposta afro. E um par de saltos vermelhos. Está linda. Então, a gente é bem complexa e eu gostaria de pelo menos falar um pouco sobre o que é o pronome neutro. O pronome neutro, ele é uma maneira inclusiva de utilizar a linguagem para se referir a pessoas que não conseguem se sentir contempladas nem pelo masculino e nem pelo feminino. É um processo de construção que não se restringe somente à língua portuguesa e muito menor ao aspecto formal, mas principalmente à questão política e social, de uma militância, de um segmento social que está aí lutando, inclusive, para que suas vozes sejam representadas, reverberadas, reconhecidas e respeitadas. Existe aí uma diferença em linguagem inclusiva e a linguagem neutra, né? Tu pode esclarecer um pouquinho? Pois é, são vários mitos, inclusive. Quando a gente fala sobre linguagem neutra, tem muitas pessoas que estão utilizando, eu acredito, de má fé, o mito de que a linguagem neutra não é inclusiva porque a gente usa algumas grafias que os aplicativos de acessibilidade não reconhecem, por exemplo, o X ou o arroba. Isso é um mito e isso é uma mentira, fake news. Por quê? Porque nem o arroba nem o X pertence à linguagem neutra. O que pertence à linguagem neutra é o E. E o E, ele é, sim, reconhecido pelos aplicativos de acessibilidade. Existe também aí um abismo entre a confusão que se dá entre língua e linguagem, que eu acredito que, inclusive, não vai dar tempo da gente discutir sobre isso, mas o que a gente precisa compreender é que a linguagem, desde muito tempo, ela está para a interpretação da realidade das coisas, né? A palavra, ela está para definir as coisas, assim como a linguagem está para interpretar a realidade. Então, nós estamos vivendo um momento, e a gente precisa contextualizar esse momento, é um momento político que está polarizado, em que muitas pessoas estão se apropriando de alguns debates sem conhecimento nenhum da causa, diga-se de passagem, para poder minar a comunidade LGBTQIAPN+. Então, assim, essa questão da linguagem, ela é uma maneira de interferir na leitura da realidade em que pessoas estão tendo uma militância e um reconhecimento dessa militância em diferentes espaços, inclusive na língua. Eu acredito, eu sou uma professora que, academicamente falando, ou seja, no aspecto formal, eu sou uma professora formada em letras e arte que ministra a disciplina de língua portuguesa. Mas, dentro da minha condução com a língua portuguesa, eu trato a língua brasileira, que é a nossa língua materna. E, nesse aspecto, eu me autodeclaro uma professora de português e já faço a referência a Lélia Gonzalez.
Olha a complexidade de tudo isso. Por quê? Porque a linguagem, ela, de certa forma, vai trazer as necessidades do tempo que as coisas acontecem. Sim. Eu estava, inclusive, comentando antes do programa que existem algumas expressões, algumas palavras que há algum tempo, e não muito tempo, não tinha problema de você falar, como denegrir e judiar. Mas a partir do momento que a gente passa a ter as militâncias, as lutas, a reverberação de multivozes que se engajam politicamente em disputas, em brigas para se ocupar um espaço que é de direito, a gente começa a repensar em alguns termos que são racistas, que são que tratam a xenofobia de povos que foram extremamente prejudicados e oprimidos e etc. e tal. Denegrir hoje não se utiliza mais dentro de um contexto de diversidade e dentro de um contexto em que as pessoas têm uma consciência política acerca de toda a militância do povo preto, porque a gente sabe que é uma expressão racista, assim como o judiar, que está caracterizado, que está conectado a uma acepção extremamente negativa. Judiar é maltratar, sim, mas que tem a ver com a questão dos judeus, né? Sim. Sim. Então, eu acredito que a gente não reconhecer isso agora, a gente está se posicionando politicamente e não tem mais volta, tá, gente? Não adianta. Não adianta as pessoas quererem invisibilizar, silenciar ou criminalizar essa luta, porque não tem mais jeito. E aí, vou continuar falando. Pode falar à vontade. Eu só queria perguntar uma coisinha aqui, porque tu já deixaste bem claro o teu posicionamento a respeito, né, do uso dos pronomes, essa questão dos movimentos sociais. Mas eu queria que tu falasses como tu te impõe enquanto professora de português nessa questão do meio acadêmico, porque eu já vi vários professores de português que são condenando nas redes sociais, professores até de que tem também uma visibilidade aqui em Belém, dizendo que não existe, que a língua, o masculino termina em O, o feminino em A, não existe ele, não existe delo. E aí eu queria saber como é que tu te colocas como é que tu te posiciona, né, nesse ambiente que também é hostil, né? Nós vivemos em sociedade, a gente sabe que há ambientes e ambientes e sempre a gente vai enfrentar uma hostilidade ali quando tem essa quebra de paradigma. Eu me posiciono na seguinte maneira, de que eu atuo em diferentes espaços de ensino-aprendizagem. Eu não atuo só no espaço formal. E aí eu contextualizo logo a atualidade. A realidade das novas tecnologias de comunicação e informação, elas trazem uma provocação para a escola no âmbito formal, de que não dá mais para a gente ignorar alguns fenômenos, e não só da língua, eu estou falando da sociedade como um todo. Não dá mais para a gente ignorar e não trazer para dentro da sala de aula algumas complexidades. Então, se eu tenho um quantitativo de jovens que já se tratam a partir de um pronome neutro, que já estão atuando em WhatsApp, em todos os cantos de escrita e fala, eles já estão utilizando. Como é que eu vou entrar em sala de aula ignorando essa realidade? Como é que eu vou me posicionar enquanto professora para falar de língua e de linguagem, dizendo assim, o caso é o seguinte, tu entraste por essa porta e esquece o mundo lá fora, porque agora a gente vai aprender. Então, assim, como eu me posiciono? A partir das minhas grandes referências paulo-freireanas, de que o processo de ensino-aprendizagem ele é dialógico, eu preciso perceber o indivíduo que traz conhecimentos que talvez eu desconheça, que vai comunicar com os meus conhecimentos, que às vezes é acadêmico e às vezes não é, e a gente juntos, juntas e juntos, vamos aprender. A gente vai aprender, entendeu? Então, assim, é dessa forma que eu me posiciono, reconhecendo a diversidade sociocultural dos indivíduos que eu estou conduzindo o conhecimento dentro de um processo de ensino-aprendizagem que é dialógico, e considerando de que esse conhecimento ele é tão importante quanto o aspecto formal. Óbvio que, se ainda não entrou na língua, ou seja, na oficial, na gramática, eu vou ter que sinalizar de que, em algum momento, eu vou precisar optar se eu vou utilizar ou não na escrita. E se eu disser, eu vou utilizar, mesmo sabendo que ainda não é oficial, eu vou ter que estar preparado para pagar o preço por ter essa escolha. Por exemplo, uma prova de um concurso ou de um processo seletivo, eu vou precisar criar contextos para o uso desse pronome, caso utilize.
Eu estou passando por isso agora. Eu estou no texto final da minha dissertação de mestrado, em que eu estou falando de pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, e eu preciso reduzir a O e A. Mas aqui ou ali, eu tento, entre parênteses ou em aspas, eu já consigo me posicionar na escrita, porque na fala eu não deixo de me posicionar jamais. Ainda que o contexto me cobre isso. Recentemente eu estava oferecendo uma formação para educadores no sul do Pará, e era uma comunidade bastante fechada nesse caso, porque predominantemente evangélica, e nada contra os evangélicos, pelo amor de Deus, as evangélicas. Eu sei que muitos e muitas já estão aqui muito abertos, né, para esse debate. Mas de manhã eu disse bom dia a todos, todas e todes, e à tarde, quando eu retornei após o almoço, eu fui solicitada para não mencionar mais o pronome neutro. Gente. Devo uma repercussão grande, que foi daqui já para uma comunidade aqui da UEPA, né, porque rede social é muito rápido. Sim. E aí, o que foi que eu fiz? Eu aproveitei aquele momento que estava tendo polêmica para ouvir pessoas do porquê que elas estão tão fechadas para Repulsa, aquela realidade. Né? Entendeu? Então, eu acho que é importante a gente aproveitar, porque ninguém sabe tudo. Eu, por exemplo, quando vocês falam, vou trazer alguém de referência, eu já me tremo toda. Que referência sou eu, gente? O que eu sou? Uma professora de português que reconhece as variantes da língua, mas eu sou mãe de um menino trans que me ensina todos os dias a realidade desse contexto complexo, principalmente no ambiente escolar. A gente precisa lidar com isso. Isso é sério. Nós estamos lidando com vidas de adolescentes que muitas estão simplesmente buscando solução numa corda para se enforcar. Literalmente estão se automutilando porque uma sociedade como um todo está virando as costas para a importância de se refletir esse assunto. E a partir desses gritos que são dados, né, sobre essas necessidades de mudanças, em que momento surge essa necessidade do pronome neutro? Queria que tu me falasse. E de que forma isso, até chegar no momento de ser regularizado, de ir para a gramática. Fala um pouquinho desse caminho. Cara, estás falando uma coisa muito importante e interessante. A gente sabe que as normas da língua portuguesa, ela é um acordo entre uma minoria fechada em um quadrado com ar-condicionado. Geralmente, predominantemente, um grupo heteronormativo de homens brancos e velhos. Desculpa a expressão, mas pessoas assim que estão envelhecidas. E às vezes não é velho nem na idade, é velho na forma de pensar, né? Não é na idade. Sim. São pessoas quadradas. Sim. Né? Então, o que acontece? No que diz respeito à língua portuguesa, à língua oficial, não é interessante o que se fala. É interessante quem fala e qual ocupação desse sujeito. Quando tu me perguntas como é que vai ser e como é que se dá a questão da inserção para a língua oficial, eu lembro muito de um ministro da Economia, o Magri, que ele fez em uma das entrevistas uma menção e usou um neologismo. Ele disse: o pacote é imexível. 2 ou 3 meses depois estava no Aurélio, inclusive entre parênteses, dizendo Magri, ponto, pá. Mas se fosse o fulano que vende bombom aqui na frente, o seu Raimundo, o seu João, o Manel, ele ia ser burro e ignorante, isso não teria repercussão nenhuma e não iria pro Aurélio. Muito menos. Tu tá entendendo? Então, assim, nós estamos falando de um recurso inclusivo, linguístico, de pessoas que não estão ocupando espaço de poder, sim, de decisão. É óbvio que isso vai ser uma luta árdua. Eu diria que, sei lá, daqui a 30, 40, 50 anos a gente pensa em colocar na língua oficial. Mas a língua é viva, ela é pragmática, ela é do uso e ela já existe. O pronome neutro já está sendo utilizado por muita gente. Inclusive, não precisa necessariamente ser uma pessoa não binária. Existem pessoas que não se sentem contempladas com o e com a. E não necessariamente precisa pertencer a um grupo social. Simplesmente quer ser tratado como um pronome diferente, sabe? Um pronome neutro. E aí a gente precisa respeitar a existência. Como eu disse lá no início,
a linguagem, ela é uma forma de perceber a realidade e interpretá-la. Ou seja, através da linguagem, nós podemos reconhecer pessoas, a existência de pessoas. Essa é a necessidade da gente reconhecer o pronome neutro. É reconhecer a existência de pessoas que sentem cotidianamente conflitos que vão para além do uso da linguagem. Está para além disso. A língua, a escrita, ela é apenas uma grafia do som. A língua é apenas um som. Mas a compreensão de ser e de existir no mundo é muito complexa. Eu estou lidando com pessoas que não conseguem se sentir representado com o e com a. Eu convivo com uma pessoa assim e vivo a dor de estar o tempo todo sendo ignorado nesse sentido. Por isso que, para mim, em especial, é uma militância. Eu, atualmente, tenho sido convidada nas instituições de ensino no aspecto formal, nas escolas, para poder falar sobre a sociodiversidade nesse contexto, nesse ambiente escolar. E quando a gente fala sobre a sociodiversidade, a gente não está falando só do uso do pronome neutro, a gente está falando de tudo, inclusive o uso do banheiro. Como é que se dá a questão do uso do banheiro. E a gente tem construindo junto. Resposta ninguém tem pronto para nada. Mas a gente precisa estar aberto para o debate. Sim, isso era inclusive uma pergunta que eu ia te fazer na prática, né? Porque a Lilian é envolvida em diversos projetos sociais, embaixadora de alguns projetos educacionais. Sem problema. Foi indicada ao Nobel da Educação, não foi? Tem a premiação de professores do Brasil, do MEC. Então, eu queria que tu falasses na prática, assim, do uso do pronome neutro. O que é que tu vê na prática? Como assim? isso seria passado até em sala de aula? Assim, tipo, quando tu utilizas que, como tu falaste, tu tem um filho trans e tu percebe isso, né? Essa questão de como ele quer esse desejo de ser representado, né? E eu queria que tu falasses justamente sobre isso. O impacto mesmo social do uso do pronome neutro. Eu tenho uma triste informação para dar para vocês, assim. Infelizmente, existe uma parte, eu não sei te dizer quantitativamente quanto, assim, um percentual, mas existe uma parte assim, do grupo jovem que satiriza isso, que banaliza isso, que ridiculariza isso. E eu acredito que é a reprodução do posicionamento de pais e familiares. Sim. Então, assim, como eu uso? Geralmente, eu levo vídeos para dentro de sala de aula com posicionamentos contrários. Eu mostro vídeo de pessoas que defendem e vídeo de pessoas que são contras e que ficam fazendo essas provocações. Monto os grupos de debate, né? E aí a gente começa a perceber que dentro de sala de aula existem pessoas que usam e que são punidas por usar, justamente porque não é aceito em prova, não é aceito em texto formal. Eu aceito. Nas minhas aulas eu aceito a escrita com o pronome neutro. E a escola? Como ela... Olha, aí vem aquilo que tu disseste, né? Como tem esses títulos, eu ainda nunca fui assim chamada, Sim. Né? Mas eu já fui muito atacada e tenho sido, né? Para quem me acompanha nas redes sociais, eu tenho sido muito atacada por pessoas de outros estados, principalmente. Porque não é só uma professora mulher afro-indígena que está falando sobre isso. Mas é uma professora mulher afro-indígena do norte do Brasil. Isso é uma provocação muito grande, por exemplo, para Sul e Sudeste. E quando eu saio do Pará, eu vou ministrar formações para educadores lá no Sul e Sudeste. E aí, quando eu me posiciono, o ataque é muito forte, é muito grande. Assim, quem tu és? Vem lá do norte, né? Tu estaria indo de encontro à regra normativa. Exatamente. Seria. Mas aí, mana, olha, essa questão da normativa, a sociolinguística, ela nos defende, a gente tem várias referências, inclusive. Eu tenho citado muitas referências para que a gente possa, assim, bom, já tá bom. Não são referências que vão te nortear acerca do uso do pronome neutro, mas são referências que vão construir o pensamento acerca de que a língua é viva, ela é diversa e ela está para servir
a sociedade no uso, no convívio em prático, plena modificação, real, né? Entendeu? Então, se está tendo uma mudança na sociedade, óbvio que vai ter uma mudança na língua, e a língua também pode mudar o pensamento de um segmento, sabe, da sociedade. É feita uma moeda de dupla face que concomitantemente traz a transformação. A gente precisa se apropriar, inclusive, disso, né? Existem pessoas que justificam a si mesmo. Porque a questão do patriarcado. Tem pessoas que falam assim, por muito tempo a gente aceitou todos, por exemplo, incluindo mulheres. Nós temos 9 mulheres, um homem, e de repente a gente fala todos, e tá tudo bem. Aí vem aquela pessoa quadrada, né? Aquela que tá lá naquele arzinho lá, normativo. Ele diz assim, mas a língua portuguesa vem do latim. E ele vem do latim porque antes, no latim, lá no início, tinha o pronome neutro, tinha o pronome masculino e feminino, e o pronome neutro ele foi acoplado no masculino, e por isso que o neutro tá dentro do masculino e gramaticalmente já está sendo representado. Ok. Eu estou fazendo um estudo na história da língua, assim, é um estudo diacrônico e sincrônico que a linguística fala. Beleza. Acontece que a realidade é outra, mano. Nós estamos falando de outras demandas, entendeste? Se por um tempo o masculino contemplou o feminino nesse aspecto, agora nós temos um movimento feminista que está aí para dizer que quer o seu lugar. Sim. E, de repente, isso vai para a linguagem também. Então, eu não preciso buscar lá no latim uma realidade que, por um tempo, contemplou. Agora não contempla mais. E a gente precisa perceber isso e admitir isso. Eu acredito, inclusive, que as regras e normas e tudo que é padrão, ela vai abalar principalmente as pessoas que são beneficiadas por esse padrão. As pessoas que têm poder e dinheiro, elas ficam extremamente abaladas. Por quê? Porque elas acreditam que há um controle da língua. Não há controle na língua. Há fenômenos linguísticos que eles podem ser ou não inseridos no aspecto formal. Mas a linguística está aí para estudar a ciência do uso da língua. Por isso que existe a sociolinguística. A sociolinguística é desde a década de 80 aqui no Brasil. Então a gente não pode ignorar isso. E aí, essas referências, esses autores, essas autoras, elas nos colocam como prova para a gente validar os nossos argumentos. A gente estava falando ainda há pouco de regionalidade, né? Aqui do norte e tudo mais. Agora eu queria que tu me falasse como é a tua visão, a questão de Brasil, com relação a essa temática. Como é que está? Os linguistas mesmo, né? Como é que enxergam essa questão da linguagem neutra? Ela está bem dividida. Isso, de fato, está muito bem dividido, porque existem vários autores que são referências e eles defendem de que a linguagem neutra ela não existe justamente por esse argumento que eu acabei de te dar, o estudo ao longo da língua. Mas existem sócios linguistas que admitem que a língua acompanha a mudança de um tempo. Marcos Banho, por exemplo, ele compara que a gramática normativa é como se fosse uma poça e a língua fosse um rio. O rio, ele tem um fluxo contínuo, ele é vivo. A água está o tempo todo correndo. Sim. A poça não. Então, assim, a poça ela fica estagnada até quando o rio ele enche e aí, de novo, ele vai entrar em contato com a poça e renova aquela água. Tu há de convir que aquela água parada, o tempo de renovação é muito inferior ao fluxo do rio. Mas ele diz que há mudança. Então, eu acredito que nós estamos no período de enchente. Essa reflexão toda é que o rio está chegando na poça. E aí vai ter essa renovação. Queiram as pessoas ou não. Não há controle. A língua não se controla. A língua ela é um instrumento que é utilizado politicamente para controlar. E no Brasil ela é muito bem feita. A língua é um instrumento de poder e de controle, mas ela é utilizada para controlar. Mas ninguém controla a língua. Por quê? Porque ela é um uso de comunicação diário. A partir do momento que existe a comunicação, já era. Não importa quem queira, né?
Inclusive, minha irmã, se eu quiser voltar daqui desse programa e ir lá para minha casa escrever um livro, eu construo a minha tese e me respaldo nas minhas experiências. E aí? Eu tenho aqui, inclusive, a referência da Conceição Evaristo da escrevivência. Isso é uma ciência que está sendo referenciada mundialmente. Eu posso pegar minha experiência, colocar no livro e dizer, olha, está aqui. Então, assim, não se controla uma língua. Sim. Porque realmente a gente vê muito, né, essa polêmica de eludê-lo. Eu já pensei, eu sempre sou muito sincera com os entrevistados a respeito de como eu já mudei de posicionamento, como eu já pensei algumas coisas. E eu já pensei muito tempo isso de, caramba, mas tem tantas coisas mais importantes para os movimentos sociais se preocuparem, e aí eles estão se preocupando com o pronome neutro, com o uso do pronome, não sei o quê. Mas agora essa conversa até me deu mais esclarecimento também de entender que isso não está indo contra, né, a questão da militância. Isso está indo junto com essa discussão de inclusão, de representatividade. Se trata de dores, né? A partir do momento que é dor de alguém, então ela é importante. Sim. Eu acho que é o primeiro ponto aí que... É verdade. E olha uma outra coisa, a tua fala ela é bem significativa. Bora começar a contextualizar a fala das pessoas. Por exemplo, quando alguém se posiciona contra o uso do pronome neutro, vamos começar a fazer a seguinte pergunta: quem ele ou ela é e qual a posição ocupa na sociedade? Faz muito sentido. Faz muito sentido. Por quê? Porque me parece que algumas pessoas estão oportunamente se apropriando de um debate sem conhecimento nenhum e descaso sobre acessibilidade. Porque as pessoas que defendem essa questão de ir contra o uso do pronome neutro para defender a acessibilidade são pessoas que nunca defenderam o direito de um cadeirante. Sim. São pessoas que nem conseguem perceber a diversidade no seu entorno. São pessoas, predominantemente, são homens que não esperam a conclusão de um período na boca de uma mulher. Então, assim, tá tão preocupado com a acessibilidade, por que será que, de repente, a língua ficou tão interessante ao ponto de se discutir numa rede social? Porque está sendo movida por um povo que incomoda. A existência de um povo que incomoda. E aí, aqui cabe pensar se de fato é a minoria. Nós estamos falando de sociodiversidade, nós estamos falando de sociolinguística, nós estamos falando de variantes, nós estamos falando de diferenças. Tudo que o Brasil é e vai refletir na língua. Então, assim, existem pessoas que conseguem decorar meia dúzia de palavras bonitas, que conseguem seduzir pela eloquência do seu discurso, que consegue um punhado de gente dizendo amém atrás, mas que não está nem um pouquinho preocupado em garantir a democracia de acesso nesse país. Eu queria que tivesse, sim, essa militância. Por exemplo, eu estava vendo um vídeo, e eu agora não recordo o nome da artista, mas eu sei que ela é uma artista trans, e ela é bem antiga, e ela é contra o uso do pronome. Ela é contra? Ela é contra o uso, eu não sei agora o nome, mas ela é conhecidíssima, talvez depois vocês editando podem citar, né? E aí, olha o que ela diz assim mesmo: como é que pode, existem algumas trans que tiram até a nossa luta? Porque, assim, recentemente, isso foi uma polêmica, uma aluna trans entrou no banheiro das meninas, mas ela tinha barba, ela era uma aluna trans, que entrou no banheiro feminino, mas ela tinha barba. Isso gerou uma polêmica porque um monte de pessoas trans, inclusive mulheres trans, se posicionaram contra o ato dela. Agora me diz uma coisa. Nós estamos falando de como eu me identifico no mundo. Sim. Não tem a ver com o que eu visto e não tem a ver com gramática. Tem a ver de como eu me identifico no mundo. Então, assim, por que eu, enquanto mulher trans, tenho que reproduzir a opressão das mulheres cis? Porque depilação é muito doloroso. A gente se acostuma a se depilar, mas é opressivo.
E a gente aprendeu a se depilar porque é atrelado à higiene, é atrelado a um monte de coisa. E a gente sabe o que tem por detrás desse discurso. Então, se eu sou uma mulher trans e nasce barba no meu rosto e eu estou já muito bem conectada e contextualizada a essa temática, por que eu vou entrar na sua opressão? Para eu me parecer com uma mulher cis, oprimida? Eu acho, inclusive, que pessoas não binárias e todas as pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, todas essas pessoas, elas vêm provocando o ensino novo de humanidade. Porque eu costumo olhar para as mulheres trans e me olhar enquanto mulher cis e digo assim, por que eu preciso ficar o dia todo nesse salto? Simplesmente porque me incomoda a minha altura. Por que eu tenho que ficar me apertando numa cinta? Porque eu tenho que ter cintura. Então, assim, nós mulheres cis, absorvemos um padrão opressor em que as mulheres trans têm dito assim, calma, mulheres, não precisa ser assim. Os nossos corpos são políticos e a gente precisa se posicionar. Eu posso, inclusive, ser mais livre, eu posso respirar melhor, tu estás entendendo? Então, eu acredito que vai muito além de uma preocupação com a língua portuguesa. Sim. Entende? Sim. É muito político. Nós estamos ganhando espaço na política brasileira. Nós temos vereadoras trans, nós temos representantes no Senado, e isso é desesperador para quem está no padrão. É óbvio que eles vão atacar onde eles podem. E aí eles vão atacar também na linguagem. E eles maquiam esse discurso, né? Por muito tempo, eu me omiti em falar sobre. Eu acredito que é o primeiro programa que eu aceito falar sobre o tema. Que legal. Legal. Exclusivamente sobre o tema, né? Eu estive agora recente... eu não posso falar isso, não. Pode. Aqui pode tudo. Não, é porque ainda não foi publicado, não foi editado lá. Enfim. Eu estive gravando um trabalho, né, que falava sobre a questão de gênero na escola, né? Então, assim, eu tenho me resguardado por muito tempo, porque às vezes a gente não está preparado para esses ataques, né? Às vezes é cansativo e a gente está realmente preocupado com uma militância real, né? Enquanto as pessoas estão me atacando na rede social, eu estou procurando uma forma mais segura do meu filho voltar para casa. Por ser um menino trans, ele sofre todos os riscos que qualquer pessoa trans nesse país sofre. E o meu coração está na mão. Então, nós estamos falando de coisas reais, verdadeiras. Então, falar sobre isso é necessário. A iniciativa do Chá de Canela trazer essa reflexão é necessária. Mas eu estendo o convite a educadores falarem isso nas suas salas de aula. E se tem alguma resistência, comecem a ler sobre, né? Porque o que provoca o medo da mudança é a falta de informação. Eu acho que a gente precisa ler um pouco sobre para acolher o nosso medo e fortalecer as nossas expectativas sobre mudança. Porque senão nós vamos começar a perder jovens, a gente vai começar a perder crianças. As crianças, elas estão... É a coisa mais simples para elas. Dizem que dificulta. Mentira isso. As crianças, tu chegas hoje e fala assim, ó, aqui está a Eduarda, tá? Uma semana depois chega o Mateu, e eu estou falando de pessoas reais, tá, gente? Lá do coletivo. A Maria Eduarda, ela entra no coletivo, atuando no teatro e formando crianças. Meses depois, se reconhece, se identifica, revela o seu gênero, e aí é Mateu. E agora, a formação? A gente está na mesma turma com as crianças. Ora, te apresenta. Tio Mateu. Ninguém perguntou. É tio Mateu. Acabou. Quem foi que questionou? Os adultos da instituição. Sim. Como assim? Mas agora era Eduardo, agora é Mateu. Então, assim, o problema, ele não está na língua, o problema não está na estrutura do banheiro, o problema não está na roupa, o problema não está na barba,
O problema está nas pessoas. As pessoas precisam se educar. As pessoas precisam se conscientizar. A complexidade está na evolução humana. A gente precisa lidar com isso. E aquelas pessoas que não querem, que não estão, paciência. Elas que lutem. O mundo é outro. Pra trás, né? O mundo é outro. Eu acredito no amor. Aí eu vou citar uma referência aqui, que é Bell Hooks. Bell Hooks fala sobre o afro-amor. E quando minha mãe soube que meu filho era um menino trans, imediatamente ela disse, eu prefiro morrer. Hoje ela fala, o Nicolas compra a roupa do Nicolas do jeito que o Nicolas gosta e ama o Nicolas. Porque ela sempre amou aquela pessoa. Então, o amor, ele transforma, independente da idade que tu tenhas. Mesmo que tu não compreendas, até hoje ela fala, mas espera lá, isso aqui, espera lá, porque ainda tem isso, né? As pessoas confundem gênero com a sexualidade. Né? Então, se tu és um menino trans, tu és obrigado a ficar com meninas. Calma, isso não tem nada a ver. Uma coisa não tem a ver com a outra. Aí a pessoa lá, com os 70, 80 anos, fala, me ferrou aqui, hein? Agora que eu tava me acostumando, como é isso? Mas o amor salva. Que maravilha, né? O amor salva. Ele faz a gente compreender. O amor faz a gente dizer assim, tudo bem. Tu tá feliz? Eu também tô. Ponto. Que bom. Quem dera que todas as famílias fossem assim, né? Com certeza. Mas uma isso, gente. A gente termina o videocast dessa semana com uma mensagem de amor pra vocês, né? Uma mensagem bem bonita. Muito obrigada, Lília, pela conversa. Eu tenho certeza que, assim como pra mim, foi muito esclarecedora, foi riquíssima. Eu tenho certeza que pra quem vai estar assistindo, acompanha a gente, vai ser também um material até de estudo, né? Com certeza. De análise, de reflexão. Porque é muito novo esse assunto, então as pessoas também não sabem, né, por onde, nem sobre debater o assunto, e foi muito legal. Te agradeço muito, Lídia. Espero que a gente tenha outros momentos aqui no Chá de Canela. Me chamem e da próxima eu trago o Nicolas. Traga. Combinado. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigada. E até mais.